Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Por conta dos vídeos que eu venho postando a respeito do primeiro livro que eu escrevi, História da Congregação Cristã, muitas pessoas comentam aqui, fazem pergunta, querem saber coisas, acusam, desdenham, criticam a Congregação Cristã no Brasil, CCB, que é a história que eu pesquisei no livro, o seu surgimento, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então o livro ele aborda os primórdios ali em Chicago até essa reunificação, no início da década de 90, mais ou menos, não é marco preciso, mas é esse recorte bem grande que eu abordo no livro. E as pessoas que têm aversão à igreja, religiosos, teólogos, querem atacar, enfim, fazem perguntas. E muitas vezes eu respondo ou não respondo, dependendo da situação. E assim, quando eu uso de modéstia, digo, não sou filósofo, fiz uma pesquisa, daí eles ou me dão aula ou me rechaçam, tipo, me chamando de ignorante. Então assim, eu estou aprendendo, tentando aprender a lidar com essa minha presença aqui no YouTube, essa é a verdade. É um canal de um escritor, eu falo dos meus livros, só que o que pega mais é este assunto, porque é o assunto não somente do meu primeiro livro, mas do terceiro, que é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Nesse ínterim, entre um e outro, eu escrevi um romance, e agora, recentemente, lancei um outro romance, que é uma espécie de continuação do meu segundo livro. Mas não dá ibope. E precisamos de ibope. Precisamos de visualização. Enfim, eu vou tentar responder várias perguntas que eu ignorei, porque assim, meu Deus, aí eu não faço outra coisa. Eu dou aula o dia inteiro, eu trabalho muito para sustentar minha casa, minha família, meus cachorros, meus filhos, né? Enfim, não tem sido fácil. Da parte de livros é muito pouco que eu ganho, pouquíssimo. Então, já me perguntei várias vezes por que você faz isso, né? Mas confesso que vejo em mim um certo talento para tal coisa, dar a cara a tapa. E gosto de escrever, gosto de ler e pesquiso. Então, por que não produzir conteúdo, assim como produzo literatura, né? Então, assim, para escrever a história da congregação cristã, ou desse movimento, comecei sim a estudar a história do cristianismo. Mas antes de eu me batizar na congregação cristã em 1994, eu já li a Bíblia como um leitor. E leitor eu sou desde os 11 anos de idade. Então eu faço paralelo com as coisas, com o mundo, com tudo que eu já li, e começo a saber interpretar um texto materialmente falando, intelectualmente falando. E por o que eu li ali naquelas histórias, os 4, vamos pegar o Novo Testamento, os 4 evangelhos, as epístolas, eu cheguei numa doutrina. Eu falei, não, é isso aqui que está determinado. 100% não, uma coisinha ou outra que não venha a comprometer a legitimidade da coisa. Isso como leitor, como não convertido, como uma pessoa que sempre creu em Deus, mas nunca gostou de religião. Aí tive ali as minhas surpresas quando vi como eram as outras igrejas, mas também conheço muitas outras igrejas onde me convidava eu ia. Tudo isso é dito aqui no Esclarecimento dos Novos Atos. Aí, agora o objetivo desse vídeo é fazer pontos
comentários bem amplo, geral mesmo, sobre o que é então a história desse cristianismo, que nós vemos aí na história ou na teologia, enfim, salvo algumas outras vertentes, vamos supor, a Ellen White dos Adventistas conta um pouco diferente as coisas, né? Pelo viés do que ela crê, a profetisa ali dos Adventistas, mas enfim, também tem o Smith, né, dos Mormons ali, enfim, do livro dos Mormons, mas vamos ficar aqui, né? Na chamada história da cristandade, vamos supor. Depois da partida do último apóstolo, né, salvo engano foi João, eu não vou lembrar de detalhes, né, gente? Ali já no ano 70, por aí no primeiro século, já indo para o final, o que aconteceu? A igreja esparramou, né, já estava esparramada pelo chamado o mundo da época, enfim, e houve ali os pais da igreja à frente como anciãos. Aí é o período que nós chamamos de patrística, não é isso? Isso começa então na Idade Antiga, né? Ali já era a Idade Antiga, vamos supor, e vai até a Idade Média ali, né? O primeiro século, né? No primeiro centenário aí, o século V depois de Cristo. Pessoal, sim, quando a gente vê isso, nossa, é um período aí que esses religiosos, teólogos, meu Deus, eles defenderam a religião cristã, refutaram o paganismo, tudo aquilo. Sim, mas trouxeram a filosofia grego-romana. Eles eram eruditos. Opa, para mim já foi contaminado. Tá, refutam o paganismo, mas traz uma filosofia grego-romana. Isso aí poderia ser visto como secular, então, para não usar paganismo. E permeou toda a doutrina ali, já melou a coisa. Já não é aquela coisa pura, deixada por Jesus Cristo quando habitou entre nós. E quando lemos sobre esse viés, aí é pulado para ali já o século IX, chamado de escolástica. Mas aí eu pensava, tá, e o século VI, VII, VIII? E novamente fui ler, fui pesquisar, vou falar bem rápido aqui. O que acontece? No século VI há ali o que é chamado de pentarquia, né? Houve ali uma certa descentralização, né? E criou cinco digamos, centrais, para usar um viés aí até da congregação cristã. Era Roma, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém, né? Lugares assim das igrejas. E houve uma expansão dos monastérios. E novamente, né, gente, a sua filosofia, e aí continuava já impregnada pela filosofia grego-romana. As coisas não eram retiradas assim, né? Então, depois ali no outro século, no VII, começou o canto na igreja, né? No VIII houve um movimento iconoclasta, né? Através do Papa Leão III, de tirar as imagens que já havia entrado na igreja, as imagens. E depois no IX ali já é a escolástica, né? Maria é vista como mãe de Deus. E o que é esse período escolástica? É um período que o homem, né, começa a querer entender a existência de Deus, explicar a existência de Deus, do céu, do inferno, novamente, né? Muitas ideias, muitas teorias humanas ali. Olha só,
distanciou daquela simplicidade, daquelas coisas simples, estavam contidas naquele cristianismo, daquela igreja primitiva, deixada pelo Senhor Jesus, se preocupado com o reino do céu, separando essas questões assim de sabedoria humana. E daí vem a reforma, que é outra história. Já falei aqui em alguns vídeos sobre a reforma. Uma pessoa que muito é valorizada por esses teólogos é o John Wycliffe, né? Gente, ele era um intelectual, professor de Oxford, e começou ali a pré-reforma, nessa época, né, após a escolástica. Mas observando o pensar dele, ainda não havia um retorno a uma doutrina de fato pura e cristalina. Não houve. Embora ele tenha tirado ali, rompeu com o catolicismo um monte de coisa, as indulgências, a questão ali papal, mas ele se aproxima dos reis e como se houvesse e houve-se um envolvimento político. Houve um envolvimento político através dele, uma aproximação do rei e dos reinos ali, principalmente na Inglaterra. E daí viria a criar sua própria religião. E depois de John Wycliffe, já há ali movimentos religiosos, o lulismo, salvo engano, tem um termo ali, ideias, enfim, que vão se desdobrando, e daí chegou nessa chamada Igreja dos Irmãos, ali de igreja local, e se esparramou pela terra e chegou na China, e enfim, todas essas igrejas, elas estão até hoje na terra, esses pensares, essas filosofias, elas estão todas na terra e está por trás de todas as igrejas que a gente vê hoje. Então o que eu narro no meu livro é aquela igreja ali primitiva que eu ouso sim dizer que no meio de tudo isso ali ela desapareceu. Aí fala, mas então você nega, né, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Olha, enquanto não terminar, não prevaleceu. Mesmo que ali a coisa ficou tão confusa, tudo isso que eu disse aqui em rápidas palavras acontecendo, muita coisa ao mesmo tempo, talvez pessoas ali com interesse, a igreja no coração da pessoa, no templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, ainda continuou ali, mas assim, é por isso que eu digo, quando ela ressurge, essa doutrina, nós temos que dar graças a Deus por termos alcançado essa luz. Porque durante todos esses séculos, foi essa... Teve boas intenções? Sim, pode ser, mas houve envolvimento com política, houve um monte de coisa, a sabedoria humana, a infiltração ali da patrística e depois a escolástica, da filosofia neoplatônica, entendeu? Cheia de neoplatonismo. É interessante para a gente estudar, eu não estou negando isso aí, jogando no lixo também esse conhecimento. Só que para mim não é o cristianismo primitivo deixado pelo Senhor Jesus, não é. Não é. Não tem como a gente afirmar que é. De jeito nenhum, já foi contaminada ali no primeiro século ainda. Então assim, vocês ficam cutucando e falando e questões e usos e costumes e não sei o que, e não estão enxergando. Agora assim, eu não quero também descambar por esse lado, que isso aqui não é um canal evangélico de evangelização. Não é, ele está mais ligado à sabedoria humana. Como eu disse, eu escrevi outros livros, falo de outros assuntos. E esse aqui é o que está despertando maior interesse, mas justamente por eu gostar de ler e de adquirir conhecimento, então eu desprezo toda essa história. Não, eu já falei aqui, para mim é como se eu estivesse estudando a história da arte, ou economia, ou política, sociologia,
Assim eu encaro esses assuntos, a história da religião, a história do catolicismo, da cristandade, enfim. Mas é aquela doutrina, é aquela igreja descrita ali nas epístolas, não é? Por que não foi? Não foi porque a partir dos pais da igreja é isso que aconteceu. Até chegar ali na reforma, ou passando pela pré-reforma. E hoje está aí esses montes de igreja, gente. E quem não entende isso e não vê isso e quer discutir salvação, isso, aquilo, mas então só a partir de 1910 que pula então ali, daí salta para 1910. Salvação cabe a Deus, ao Senhor, né? Quem pode afirmar entre nós agora, afirmar que esta é doutrina e que está sob os preceitos estabelecidos, questão do batismo, questão de guardar todos os mandamentos sem tirar um tio, outra coisa que esses religiosos gostam de chamar partes da doutrina de pontos é que é usos e costumes. Enfim, quando eu olho todos esses séculos, o que eu digo? Tudo permanece igual. Tudo permanece igual. Durante aqueles séculos, o homem, com a sua sabedoria, o seu estudo, a sua teologia, foram eles mesmos que minaram, deturparam algo que eles acham que estão defendendo. Claro que aqui tem pontos históricos importantes, a questão do canon ali, definir o que vai... Mas está tudo ali uma variação do mesmo tema, como eu falei, supostamente defendendo do paganismo, mas impregnada de sabedoria humana e de cultura grego-romana, neoplatônica, que não é cristã. Sabe, é tão óbvio isso. Então eu falei, não vamos ser muito modesto aqui para ninguém vir com aulinha. Não adianta vir com aulinha. Só enxerga quem não quer. Quem está entusiasmado com essa sabedoria humana que seduz o homem. Luiz Franciscon já disse, né, na Constituição da Igreja de Deus. O próprio Salomão, né, em Eclesiastes, falou sobre essas questões. Sim, é sedutor. Nossa, você se mostrar sábio ali. Nossa, é isso que todo homem quer. Aliás, né, desde o Éden, né, o conhecimento, não é? O conhecimento nos seduz. O que eu diria? Sim, continua aí usufruindo e exercitando o cérebro, isso é bom, mas assim, separe salvação, fé disso. Como eu faço? Eu separo, eu coloco cada coisa no seu lugar. A minha fé não deixa ninguém. E não é por mim, é misericórdia de Deus. Eu leio, enfim, de tudo e nada me tira a minha crença, a minha forma de pensar. Existem coisas seculares que quando eu leio eu fico com uma profunda pena do teórico ali, do filósofo, do pensador, como Nietzsche. Tenho muita pena de Nietzsche, espiritualmente falando, Sartre, Simone de Beauvoir. Na literatura, o Dostoiévski, quando eu leio, me dói, assim, que eu fico imaginando o drama que a pessoa viveu e está vivendo. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.